Olha essa história agora, gente. A torre de um condomínio que fica em Sertãozinho teve que ser interditada pela Defesa Civil por risco na estrutura. O problema teria sido causado por uma obra em um dos apartamentos sem qualquer tipo de autorização. As famílias precisaram deixar os imóveis enquanto a situação não é regularizada. O que era para ser uma simples instalação de ar-condicionado acabou virando um verdadeiro caos para mais de 70 moradores desse condomínio de prédios, no Jardim Santa Marta, em Sertãozinho. Eles tiveram que deixar os apartamentos às pressas depois que uma vizinha resolveu passar o encanamento do sistema de ventilação por dentro das paredes. Quando chegou na unidade, o síndico encontrou mais de 70% da estrutura assim, completamente cortada, com buracos na horizontal, vertical e até em volta das janelas. Abriram um corte na parede para embutir essa tubulação. Quando nesse tipo de estrutura, alvenaria estrutural não pode. A nossa recomendação é sempre que passe a tubulação de forma aérea, apenas o buraquinho para ela entrar nas paredes, e aí feche com gesso, faça uma sanca, alguma coisa parecida, uma canaleta, para que não mexa na estrutura de fato. A pessoa fez a obra sem comunicar antes, sem solicitar autorização, a gente teria indicado para ela como proceder, o que pode, o que não pode, como fazer, mas infelizmente ela agiu direto. O apartamento fica no térreo e sustenta todo o peso do prédio. O laudo da Defesa Civil, emitido no dia 1º de maio, recomendou a desocupação dele. 8 dias depois, a torre, com 2 blocos, foi completamente interditada. O secretário municipal responsável pelo órgão explica que o tipo da construção foi determinante para o bloqueio da unidade. Essa construção de infraestrutura desbalanceada, que eles chamam de alvenaria estrutural, ela distribui o peso do prédio todo em todas as paredes. Então, toda parede ela é como se fosse uma viga. Então, cada parede ela recebe uma carga. Quando você faz um corte desse e você diminui a força dessa parede, você pode causar uma ruptura total do prédio. Então, esse tipo de obra tem que ser feito acompanhado por um profissional, porque isso pode trazer consequências mais graves do que simplesmente uma obra simples, praticamente simples, mas pela infraestrutura do prédio, a forma de construção pode trazer grandes danos. No primeiro momento, as famílias foram acolhidas aqui no salão de festa do condomínio até que conseguissem a casa de um parente, de um amigo, para se deslocar. Foram oferecidos apartamentos vagos aqui, mas todo mundo conseguiu um lugar. Nós temos apenas uma família que não tinha ninguém para pedir essa hospedagem provisória, e ficou aqui no salão de festa, está confortável, ali tem tudo que eles precisam, micro-ondas, geladeira, o pessoal está ajudando como pode aqui também. Apenas quem tem autorização para entrar no local hoje é a equipe que está consertando o apartamento e adequando toda a estrutura da torre. Os moradores só podem ter acesso em casos de extrema necessidade e ainda acompanhados do zelador do condomínio. Os 32 apartamentos só vão ser liberados para as famílias após a conclusão dos trabalhos e a autorização da Defesa Civil. O que pode agravar uma situação dessa de estrutura de prédio é vibração. Então, a movimentação de pessoas cria uma vibração e isso pode abalar a estrutura que já estava debilitada por conta do corte que foi feito. Então, retirar as pessoas é você estabilizar a situação do prédio para evitar o colapso. O Departamento de Obras passou uma série de possibilidades de como fazer essa correção e agora estamos aguardando apenas que eles façam isso, apresente para nós aqui da Defesa Civil a RT do engenheiro, que vai comprovar que as medidas foram feitas de acordo com a técnica que foi indicada, e aí a Defesa Civil, então, poder fazer a liberação e o retorno das populações aos seus apartamentos. Foram colocadas escoras nos 2 andares acima da unidade. Os recortes na parede estão sendo fechados com material ainda mais resistente, segundo os engenheiros. A responsabilização ainda vai ser debatida em assembleia. Pela previsão dos engenheiros, até amanhã termina o conserto, Aí a gente vai chamar a Defesa Civil para fazer a vistoria final e esperamos a liberação aí do acesso das pessoas, Sobre as consequências disso, eu vou me reunir assim que terminar, O foco aqui é resolver. Depois eu vou me reunir com o conselho para a gente avaliar o que e como será feito em relação à possível indenização. Algumas pessoas também já reclamaram de problemas, de prejuízo. Mas, de fato, vamos resolver primeiro, depois a gente vê dinheiro. O importante é resguardar a vida deles. O condomínio tem no total 17 torres, 34 blocos com 544 apartamentos. São mais de 2.000 moradores convivendo no mesmo espaço.
Qualquer intervenção, por menor que seja, precisa de autorização. Cada obra ela tem uma estrutura e tudo isso é calculado, cálculo estrutural. Se você mexe na estrutura, automaticamente esse cálculo está desbalanceado. Então é importante que a população tenha plena consciência de que qualquer obra que você faça em apartamento tem que ser comunicado ao síndico, tem que ser comunicado ao condomínio, porque é ele quem vai dizer quais são as regras, quais são as possibilidades, vai te apresentar uma planta daquilo que tem que ser feito, que pode ser feito. Então, retirar uma parede, fazer um corte na parede, passar uma fiação, uma tubulação, tem que ser acompanhado por um engenheiro profissional, né, especialista em estrutura, e também com o conhecimento de toda aquela comunidade, porque em algum momento elas podem ser atingidas, tanto por barulho, mesmo que seja de uma obra, tanto também nesse caso mais grave como este, que colocou em risco toda a estrutura do prédio. Alice Carvalho, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Nós não conseguimos contato com os proprietários do apartamento onde essa intervenção foi feita. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o advogado Dr. Paulo Henrique Marques. Doutor, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Todo esse problema, então, foi causado por uma moradora que resolveu embutir o ar-condicionado sem nem mesmo consultar a administradora do condomínio. O que diz a legislação sobre essas modificações e reformas em apartamentos? Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Então, toda obra que comprometa ou que possa vir a comprometer a estrutura, a edificação, precisa necessariamente de um laudo técnico, né? Por isso que por um engenheiro ou por um arquiteto urbanista, necessariamente precisa de um responsável técnico para a realização dessas obras. Não pode o morador achar que determinada parede não compõe a estrutura do prédio. A questão é técnica, como bem salientou o responsável da Defesa Civil, a estrutura é toda interligada. Então, qualquer modificação precisa necessariamente de um engenheiro, de um laudo, de uma autorização. Esses engenheiros, eles recolhem o seu termo de responsabilidade técnica exatamente para isso, porque eles passam a ser responsáveis por aquela obra. Doutor, nós estamos falando de um prejuízo para mais de 30 famílias que precisaram deixar os seus imóveis enquanto essa situação não é resolvida. Quem é responsável, quem que pode ter que arcar com as despesas dessas famílias? Bom, regra básica da responsabilidade civil. Aquele que, por ação ou omissão, causar prejuízo ao outro é obrigado a reparar, né? Se a obra se realizou diretamente pela moradora, sem passar por nenhum tipo de autorização do prédio, do condomínio, da administradora, do síndico, é o morador quem é o responsável em ressarcir o prejuízo de todos esses moradores. Se houve alguma autorização do condomínio, aí o condomínio é corresponsável nisso, porque não poderia ter autorizado sem a regularização técnica, né? As paredes estão sendo adequadas novamente para que a torre volte a ser habitada. Ainda assim, esses moradores, claro, não vão ter aí uma 100% de confiança, não vão ficar tranquilos. É um problema que afeta até mesmo a busca futura pela venda desses imóveis, talvez. Essa insegurança é normal, essa intranquilidade é normal, mas se a obra está sendo feita, essa obra de restauro, essa obra de adequação está sendo feita por um engenheiro, está sendo feita de forma correta, devida, não há por que os moradores ficarem temerosos, porque obviamente que tudo ali foi calculado e certamente está sendo bem feito, né? Então, é uma questão que a gente sabe que gera intranquilidade, mas obviamente que existe um profissional por trás disso, trabalhando para que tudo se resolva. A estrutura do prédio foi afetada, isso a gente viu aí na matéria, ainda que não tenha sido registrado aí trincas ou fissuras que indiquem um possível colapso dessa estrutura. Caso algo pior venha acontecer, quem que pode também responder com relação a isso, doutor? Então, como eu disse, essa responsabilidade em si é de quem causou esse dano, então, do morador que fez a obra sem autorização. Se em algum momento ficar comprovado que houve negligência do condomínio com relação a essa obra, o condomínio eventualmente pode ser responsabilizado ou corresponsabilizado juntamente com o morador. Mas, a princípio, né, regra básica é de quem causou o dano direto. Doutor, é um fato que aconteceu lá na cidade de Sertãozinho, mas pode ser levado para toda a nossa macro-região.
para quem está na audiência agora, principalmente os síndicos, né? Deixar isso muito claro para moradores de condomínios, né? Não se pode mexer no imóvel sem antes consultar administrador, um engenheiro, enfim. Mais do que morar em condomínio, mais do que o senso de coletividade, exige obediência às regras e regulamentos do condomínio. Então, você tem que entender que a sua unidade compõe o todo de um empreendimento, né? No caso de apartamento, no caso de edifício, de condomínios edilícios, né, como é o caso de condomínios de apartamento, essa situação é muito mais próxima, porque qualquer instabilidade, você pode causar um problema ao seu vizinho e, quiçá, ao prédio todo. Então, precisa ter muita atenção a isso. As pessoas, às vezes, se fecham ali no seu apartamento e acham que ali dentro ele manda, ele pode fazer tudo. Sim, ele pode pintar uma parede, ele pode colocar um móvel, mas a parte estrutural, a parte de paredes, a parte de vigas, essa coisa não pode ser mexida. Necessariamente precisa antes da elaboração de um termo técnico. Dr. Paulo Henrique Marques, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube com esses esclarecimentos. Um grande abraço, viu, doutor? Obrigado. Até mais.